Esta é então a segunda e última parte deste estado crítico. Já sabe que nós vamos estar aqui a debater as questões que dizem respeito à atualidade até às 23h30. Começamos esta segunda parte com o tema das fundações, muito faladas esta semana, depois dos censos realizados pelo Governo. Há uma lista então de 230 fundações. O Governo quer extinguir 38, eliminar a totalidade dos subsídios a 14 e cortar ainda 30% a outras 52. A publicação destes resultados tem gerado já muitas reações, Afonso. Há quem pondere mesmo recorrer desta decisão, outros dizem que já não recebiam este apoio do Estado e há quem considere tímida ainda estes cortes, dizendo que não são grandes. O Governo está aqui a pecar por defeito ou por excesso face àquilo que as pessoas em geral tinham ideia, que havia aqui uma grande gordura à volta das fundações? A sua pergunta quase que responde, ou seja, há pessoas que dizem que a montanha pariu um rato, como disse o deputado Carlos Zorrinho, parece que afinal não foi um corte tão grande, e depois vêm as pessoas que estão nas fundações dizerem que realmente o corte é excessivo. Portanto, é sempre difícil cortar alguma coisa. Quando falo em corte, falo em reduzir a despesa. As fundações têm um papel importante no país, não vale a pena estarmos aqui a aprofundar nas duas diferentes áreas. O que o Governo fez aqui foi um trabalho de um censo, avaliou as fundações, não avaliou todas, como sabe também, só avaliou 230 fundações, como sabe também há 401 fundações no país, 179 fundações ficaram fora deste processo de avaliação, ou melhor, são fundações de solidariedade social e, portanto, terão que ser analisadas também no âmbito da tutela. E, portanto, é uma matéria que está ainda para uma segunda fase, digamos assim. Mas há um trabalho feito pelo Governo, nunca tinha sido feito antes, esta avaliação, e há uma decisão em relação a muitas das fundações, uma decisão de acabar com algumas fundações e reduzir as transferências para as fundações, 30% em alguns casos, 20% noutras. E, portanto, há aqui uma redução da despesa do Estado a este nível. O que se perspectiva é que haverá uma redução anualizada, cerca de 55% daquilo que era a transferência que o Estado fazia. Prevê-se 151 milhões de euros, sensivelmente, o valor da poupança que o Estado fará. Portanto, quando se fala em cortar na despesa, todos nós estamos a fazer esforço, há um bocado falámos aqui, o debate há um bocadinho, falávamos muito nisso, todas as pessoas estão a fazer esforço, é importante também que haja um esforço global ao nível daquilo que o Estado apoia. E, portanto, a todos os níveis, na saúde também há reduções que é uma área mais sensível, enfim, em todas as áreas do Estado tem que haver aqui alguma redução do peso do Estado. O Estado nós não temos dinheiro para suportar a totalidade, para funcionar como funcionamos até aqui. Esse é que é um dado que parece-me que é clarinho. E, portanto, o que aqui foi feito, foram avaliadas as fundações, há um trabalho que evidentemente que afeta muitas das fundações, e algumas vão até acabar, e portanto, vão acabar, ou propõe-se que acabem, algumas não vão acabar já. A proposta de acabar depende também das entidades, como as câmaras municipais, enfim, nem tudo é o Estado, é o Governo que decide, não é? Como sabe. Portanto, há aqui uma decisão que provoca várias reações diferentes. É um pouco incompreensível. O Partido Socialista, particularmente, não compreende aquela reação inicial. Enfim, é um pouco para dizer mal quando a matéria é muito sensível e traduz também uma ideia de redução das transferências do Estado e do esforço que todos nós temos que fazer nesta fase de contenção. João Teixeira Lopes, surpreendeu de alguma forma este resultado dos censos das fundações? Repare, é claro que há fundações e fundações, isto é, há fundações que são parasitárias em relação ao Estado e que se aproveitaram durante muito tempo de dinheiros públicos. É outra das críticas feitas, quer dizer, muita gente não entende a utilidade pública de algumas fundações. Mas eu creio que há outras cuja utilidade é claramente notória. E o problema desta avaliação é que, a meu ver, foi feita a eito, de forma burocrática, através de um questionário enviado às fundações, sem ter em conta as realidades concretas singulares. Eu dou-lhe dois exemplos que me parecem escandalosos. Como é que é possível acabar com a Fundação Museu do Douro? Que é uma fundação ligada ao Douro Vinheteiro, uma região que sofre os problemas de interioridade, mas que ao mesmo tempo tem um potencial enorme de promoção do turismo, numa área que chega ao Porto e que se alarga a um vasto território, que liga à agricultura, à cultura, ao turismo, ao desenvolvimento sustentável. Como é que é possível acabar com essa fundação? É, a meu ver, um erro político de quem está numa posição sobranceira, de quem não conhece de facto a realidade e de quem
quem adotou uma lógica tecnocrata. Dou-lhe outro exemplo, a Fundação das Gravuras do COA. Um potencial que o país tem, património mundial, um recurso endógeno valiosíssimo, que pode, mais uma vez, criar riqueza, emprego, desenvolvimento sustentado. Acabar com essas fundações é um erro crasso. Não faz sentido absolutamente nenhum. Também sou perfeitamente crítico ao corte muito forte que se fez à Fundação de Serralves ou à Casa da Música. Posso ter críticas ao funcionamento das instituições em relação a um outro aspecto, mas é óbvio que são fundações emblemáticas para a cidade do Porto, cuja vida cultural, é sabido, já teve cortes brutais, desde a gestão do Dr. Rui Rio, que quando pensa em cultura puxa do revólver, até agora, enfim, a apropriação... Mas mesmo assim é bem diferente do que aquela vivida no interior do país. Bem, a questão, volto-lhe a dizer, a questão do Museu do Douro e das gravuras do COA e do Vale do COA é, a meu ver, um erro político grave, que vai aumentar assimetrias, que vai aumentar o problema da interioridade e que desperdiça recursos e que só mostra, mais uma vez, que há uma lógica tecnocrata, sobranceira e distante da realidade. Mas até aqui, Eduardo Vítor Rodrigues, até aqui as fundações não deveriam ter pensado também em ter recursos próprios, autofinanciamento e não... Pois, mas o dilema é que muitas delas, algumas das quais o Governo se propõe extinguir, não recebem um cêntimo do Estado. E o Governo misturou tudo numa... E por isso é que eu acho que o Carlos do Rinho não foi assim tão disparatado na análise, é que de facto a montanha pariu um rato. Ou seja, aquilo que se perspectivava era que o Governo viesse dizer concretamente onde quer intervir, e rigorosamente identificar-se as questões. Aquilo que os censos levantam é uma listagem que depois, se formos a ver caso a caso, ou é uma listagem absolutamente ultrapassada já, ou é uma listagem que resulta de um censo que não tem nada a ver com transferências do Orçamento de Estado para a respectiva fundação. Olha, deixe-me dar-lhe um exemplo, eu acho que os exemplos aqui ajudam. Mas ao que sabe, os critérios também serão revelados. Pois, tanto serão que a maior parte das entidades presentes de Câmara, nomeadamente, já reagiram violentamente contra isto, porque sentem até uma invasão das suas próprias competências. Eu acho que há dois exemplos, e este é um assunto que merece exemplos. A Fundação Paulo Rego, por exemplo, é absolutamente sintomático do desnorte deste censo feito. Eu nem imputo como principal crítica o ter sido feito de forma tecnocrática ou em folha de Excel, como agora se diz. Essa é uma questão importante. Mas eu acho que há uma segunda, que eu terminarei rapidamente. Mas há um segundo exemplo que é paradigmático e que diz respeito a todos nós que somos aqui desta zona, que é o exemplo da Fundação Estação Litoral da Aguda, em Vila Nova de Gaia. Uma fundação que custa por ano ao orçamento da Câmara Municipal 100.000 euros. 100.000 euros. É quanto gastam em bolachas num qualquer ministério. Custa 100.000 euros. O Estado transfere zero. É um exemplo de imagem. O Estado transfere-lhe zero e o Estado vem propor a sua extinção. Uma fundação que tem um papel central naquilo que são os recursos daquela zona, com um protocolo com a Universidade do Porto, é um centro de excelência e aparece recenseado como se fosse uma instituição parasitária. E depois, só para terminar, sabe o que é que me preocupa? É que, subjacente a esta análise das fundações e à própria forma como foi transferida a informação, a mensagem cá para fora, quase que criando a ideia de que são todas parasitárias no sistema, subjacente a isto está, mais uma vez, um critério profundamente centralista, que é, do meu ponto de vista, a grande crítica ao processo. É que não foi avaliado aquilo que é o potencial de desenvolvimento, aliás, já referido pelo João noutros termos, não foi avaliado aquilo que é o potencial de desenvolvimento descentralizado que cada uma das fundações repercute nos territórios. E eu tenho muito receio que alguns dos processos que possam não ser contabilisticamente viáveis não devam ser apoiados como instrumentos de disputar processos de desenvolvimento em zonas mais fragilizadas e em zonas mais interiores. Um dos elementos que falta no censo do Governo, pelo menos que eu não consegui encontrar e que só depois num raciocínio abstrato fui fazendo, mas gostava muito de ver, era a cartografia destas medidas do Governo. E eu tenho cá para mim, pela lista das que vi,
que a grande maioria das que são mexidas, por acaso dei o exemplo da Fundação Paulo Rego, que me contraria, mas a grande maioria das que são mexidas, por acaso, estão fora de Lisboa ou longe de Lisboa. E eu acho que esse é um problema que tem que ser percebido se estamos a falar de um país que quer ser coeso. Esta medida e estes resultados, Hilda, podem gerar mais pessoas no desemprego? Claro que podem, mas deixe-me ainda voltar atrás. Em relação, por exemplo, à fundação do COA, das gravuras do COA, reparem, não foi criada uma fundação por iniciativa dos técnicos ou sequer do município, mas sim foi criada essa fundação por iniciativa do governo, não foi deste, foi do anterior, que quis retirar do Ministério da Educação toda a responsabilidade com aquele museu novo, construído recentemente, e que pode ser um polo de desenvolvimento para toda aquela região, a quem isso foi prometido, e o governo anterior quis retirar isso da esfera do Ministério da Educação e passar do Ministério da Cultura, ou da Secretaria de Estado da Cultura, ou onde estava, para uma fundação. E agora, o governo a seguir faz o processo final de acabar com a fundação, pelo menos propõe isso. Isto é algo de inconcebível. É de facto um atentado não só ao nosso património, como ao desenvolvimento do interior, como, digamos, a toda uma possibilidade de investigação, de inovação, de turismo de qualidade e cultural que podíamos ter ali de desenvolvimento. Algo de semelhante se passa com o Museu do Douro. É um processo parecido. Mas os museus continuam lá, as fundações é que não continuarão. Mas em que medida, o que é que fica a faltar nestes locais? O que é que fica a faltar? Fica a faltar uma política do governo que aposte no desenvolvimento do interior, na inovação, na investigação, num turismo integrado, que apoie o interior e o seu povoamento e não o seu despovoamento. E que valorize tudo o que é a grande riqueza de Portugal nos seus diversos planos. É uma política, eu diria, irracional, para não dizer estúpida. Porque é disso que se trata. Mas eu poderia aqui, em relação também à cidade do Porto, nós temos as fundações de Serralves e da Casa da Música. Em relação a Serralves, o processo foi diferente, porque foi uma iniciativa entre os privados que depois meteram o público no processo, que de qualquer modo tem tido um papel importante no desenvolvimento cultural da cidade e que também isso deve ser tido em conta e não está a ser com esta medida. Mas a Casa da Música foi um processo público e fundaram uma fundação a partir de uma vontade pública. Estou a falar e a viabilidade neste momento pode estar ameaçada. E neste momento tomam a posição que tomam, esquecendo também o papel desta Casa da Música para o próprio desenvolvimento cultural da cidade e da região, em todos os seus planos, não numa cultura de visão fechada, mas de uma visão de cultura integrada. Ora, é um país, é um governo cego à realidade, cego ao presente, cego ao passado e cego em relação ao futuro. E isto é algo de muito perigoso. Mas eu poderia dizer, em relação ao Museu à Fundação Paulo Rego. Bom, Paulo Rego é hoje um dos grandes nomes portugueses no estrangeiro. Uma das artistas mais consagradas. Só apontar uma medida destas é algo que não se consegue entender. Deixe-me agora ouvir não se consegue perceber. Enfim, podíamos ir multiplicar por aí. Agora, há muitas fundações, de certo, que não têm razão de ser. Haverá. Mas os exemplos que referi, mesmo a ela, eu estou de acordo que ali em Gaia, que não se deviam ter metido nisso. E em relação a outros processos, onde podiam de facto
ter ido buscar dinheiro, e estamos a falar, digamos, dos incentivos, por exemplo, dados à banca, que paga uma taxa de IRC em média que varia entre os 10% e 12%, como qualquer trabalhador, enfim, que não tenha um mínimo, o salário mínimo, paga mais do que paga a banca em impostos ao Estado. Ou ainda aos grandes grupos económicos. Vamos voltar às fundações. Não, mas eu estou a dizer só para comparar. Enquanto aqui consegue uma poupança de 80 e tal milhões de euros, com os processos que eu há pouco referi, de taxar transações financeiras, de taxar dividendos a partir de certo montante, conseguia milhares de milhões de euros. E isso não faz. E antes de passarmos para o tema das PPPs, Afonso, responda-me só para quem nos está a ver em casa. Eu acho que quem nos está a ver em casa deve estar um pouco confuso quem tenha visto a primeira parte. E a segunda parte fica um pouco confuso, porque sempre que se fala, e não está em causa aqui, quando se fala das fundações e de alguma redução da despesa com as fundações, não estamos a discutir a valia de algumas fundações, a qualidade de alguns artistas, a qualidade da Casa da Música. Todos nós estamos de acordo em relação a isso, acho eu. Ninguém está aqui em desacordo. E a valia de Serralves, não estamos a dizer uma coisa bonita se depois se faz o contrário. O que estou a dizer é que és muito viu, bonito, mas vou-te dar um tiro. Na primeira parte, é que realmente, quando se pensa em cortar alguma despesa, e se tem que cortar alguma despesa, já ninguém quer. Porque a despesa boa é aquela corta nos outros. A má é a nossa. Portanto, o que está aqui Vamos a falar, às PPPs o que está aqui a daqui a falar bocadinho. são 400 fundações, em que 4 são propostas de terminar da Administração Central e as restantes 36 do Poder Local e Universidades. Portanto, 10%. E em relação a 100, e há um bocado aí os números, posso voltar a dar, a 138 fundações, o que está aqui em causa não são os números, é a qualidade. Alteração do apoio público. Portanto, o que se passa aqui, numa fase, não é números. Mas estamos a falar de nestas duas fundações do interior que o João acabou por dar o exemplo. Eu devo dizer-lhe o seguinte, evidentemente que eu conheço o processo, mas não conheço a profundidade desse estudo, nem nenhum de nós conhece, para dar uma opinião dessa. Pode estar, mas eu não tenho esse conhecimento com profundidade. O que eu devo dizer é o seguinte, em relação ao que foi dito, por exemplo, a questão do turismo, claro que o turismo é uma área interessante e fundamental para a região, mas não tem que ser feita pela Fundação. Como todos nós sabemos aqui, há uma entidade regional de turismo para o Douro que trabalha nessa área. Portanto, o facto de haver uma redução ou uma alteração da forma como nós colocamos no mercado, digamos assim, pode ser feito pela Fundação ou não. Portanto, essa discussão é outro tipo de discussão. Então o Museu do Coa volta para o Ministério para a Secretaria de Estado da Cultura, para volta para isso, volta à posição anterior, se volta eu até posso estar de acordo. O que está em causa aqui é que em 400 fundações o Governo acaba com 4. Fechar não vai fechar. O que o Governo propõe aqui nesta decisão... Museu do Coa e Museu do Douro. Fechar... Portanto, uma coisa são as fundações, outras coisas são os museus. A Fundação Museu do Douro, Coa Parque, Fundação Gestão Ambiental de Salinas do Samoco e Fundação José de Guimarães são as 4 que o Governo propõe encerrar no âmbito daquilo que é a decisão do Poder Central. A cidade de Guimarães tinha que fechar porque ela é acabar. Muito bem. Portanto, mas sabe porquê que as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa ficam confusas? Porque o Governo entrou neste mandato e uma das primeiras medidas que assumiu, aliás com um ataque violentíssimo que já vinha do tempo em que era oposição, foi a um projeto muito interessante, que foi um projeto liderado pela Fundação das Comunicações e o projeto Magalhães para as crianças do primeiro ciclo. E é curioso que exatamente aquele que tanta celeuma levantou, que o Governo tratou imediatamente de anular como um instrumento interessante de generalização da informática, acabou com Magalhães, acabou com muito daquilo que era um instrumento poderoso de entrada no primeiro ciclo e de generalização, universalização da informática ao primeiro ciclo, a Fundação mantém-se. Isso é que está a criar confusão nas pessoas. É que a Fundação do COA... É muito fácil, é muito fácil chegar aqui e falar... Não sei se esse caso se mantém. Estamos a falar de 400 fundações.
É isso que estamos a falar. Pois, mas o que estamos a falar cada exemplo mata... Não, o que estamos a falar é que em 400 fundações, quem fundou essas fundações foi o anterior governo. E que eu saiba, o anterior governo não fez nenhum trabalho a este nível. O anterior governo não fez nenhum trabalho a este nível. Não havia um trabalho desenvolvido ao nível do andar um ano a estudar uma coisa para acabar com 4 em 400, quer dizer, vocês... São poucas? Não sei se são poucas. Agora são poucas. Não é por acaso são as erradas. Não é 400. Em 138 fundações há decisões de acabar com as fundações ou baixar a comparticipação do Estado. É isso que estamos a falar. Sim, mas para baixar a comparticipação do Estado não precisava de fazer esse levantamento. Baixaram a comparticipação do Estado às autarquias e não fizeram recenseamento nenhum e deixaram muita gente desvalorizar o trabalho que foi desenvolvido. Mas esse trabalho é desvalorizar. Já leu o despacho? Já li o decreto que tivemos todos acesso, saiu, foi publicado na República. O corte em si, no geral, não, eu sou a favor de tudo que seja racionalizar dinheiro público. Então, como dizia um ex-presidente de um clube de futebol, um cêntimo é um cêntimo. E, portanto, cada cêntimo de dinheiro público gasto tem que ser rigorosamente gasto. Claro. Agora, depois nós pegamos nos exemplos, ou é por azar, ou cada exemplo mata o processo. A Fundação das Comunicações, que era perspectivável depois de ter acabado com Magalhães, que acabasse, mantém-se. A Fundação do COA, o Museu do Douro, e depois, tirando a Fundação Paula Rego, aqui admito que posso estar a falhar alguma, porque não tenho todas presentes. As fundações que estão agora a ser extinguidas foram mal escolhidas. Só um comentário que eu gostava de fazer. Eu acho que são escolhidas numa folha de Excel. E a folha de Excel não pode servir de instrumento... Temos de ser corretos na análise, na minha opinião. Temos mesmo que puxar este tema para passarmos para o nosso terceiro tema. Eu não tenho acha bom lançar o debate público com esta intensidade no COA e no Douro, sem dizer qual é a alternativa. Eu admitiria que me dissessem a Fundação do COA encerra, mas nós vamos transitá-la para... Gera o pânico. Sim. Na opinião pública. Se queremos ter uma discussão séria, eu tenho que admitir se alguém pode estar até prejudicado. Eu não estou a dizer que mas qual é a alternativa para a Fundação do COA? Já agora diga, qual é? Mas qual é a alternativa porquê? O trabalho que foi um bocado... Qual é a alternativa que o Governo tem para a Fundação do COA? Mas qual a alternativa? Sim, qual é? A forma como... Acaba a Fundação e o que é que vai fazer? Mas o museu mantém-se. Mas tem que ser a Fundação a fazer esse trabalho? Mas quem é que... Não é que diz, o museu mantém-se. Mas o museu saiu. Não basta dizer que o museu se mantém. Vamos ouvir a Hilda Figueiredo. É preciso dizer... Não, está aqui a defender que a Fundação acabe. E eu pergunto-lhe então o que é que defende? Qual é a alternativa? Volta para o Orçamento de Estado? E eu digo então, excelente. Volta a ser uma entidade pública a fazer parte da Secretaria de Estado a ser gerida pela Secretaria de Estado da Cultura. E então eu digo, ok, tudo bem, estou de acordo. Mas não me diz só acaba, encerra. Se ele tem esse dado em relação a um caso concreto, pode falar sobre ele. Já lhe disse. E um caso concreto, especificamente, não tem solução para isto. O que lhe digo é que as coisas não vão ficar sem tutela, é isso, Afonso? É evidente que não. Não vão. Então para que é que vai acabar? Ou seja, faltam essas respostas. Foi feito nesta fase, sem o necessário aviso à opinião pública do que qual é a alternativa. Isto não é forma de fazer política. Não se vai extinguir uma fundação que trata de um museu, que é um polo de desenvolvimento local. Mas isso pode estar ou não inscrito no Orçamento de Estado para 2013, João. Mas nada foi dito, o problema é esse. Por isso é legítimo desconfiarmos que por detrás destas decisões estejam uma vez mais tecnocratas cegos, surdos e mudos que não sejam capazes e eventualmente interessados em vender o Museu do COA. Bem, meus senhores, ordem no Estado crítico. Eventualmente interessados em vender o Museu do COA a alguma entidade estrangeira. Vamos mudar para o nosso terceiro tema. Daqui a nada eu já não Vamos mudar para o nosso terceiro tema. Eu vou exatamente começar pelo João, que foi o único, o último, aliás, a ser ouvido. Bem, João, o nosso terceiro tema leva-nos até às parcerias público-privadas. Estão neste momento a ser investigadas. De qualquer forma, estas parcerias podem ainda ser renegociadas? Têm que ser renegociadas. Repare, a questão das parcerias público-privadas é algo que o Bloco de Esquerda tem denunciado há muitos anos. Nós fomos contra o modelo e há muitos anos, desde o governo Guterres e nos governos Sócrates também, dissemos que o que se estava a passar era inaceitável. Estávamos a hipotecar, de facto, o futuro das gerações vindouras, estávamos a criar um modelo de construção
muito virado para o favorecimento de algumas empresas como a Motengil. Dissemos isso várias vezes, dissemos nomes, dissemos números, fomos frontais, não tivemos qualquer problema em identificar os protagonistas desse processo. E dissemos, evidentemente, que o que se estava a passar era inaceitável. Todo o risco daquelas parcerias público-privadas era suportado pelo Estado. E a renda que o Estado pagava aos privados não tinha qualquer tipo de cabimento ou de racionalidade. Na verdade, é um exemplo de como muitos grupos empresariais em Portugal, que se dizem tão inovadores, tão empreendedores, viveram e vivem e querem continuar a viver à custa do Estado, no pior sentido da palavra. Mas quem negocia as PPPs, como é que não tem em atenção estes dados que o João está aqui a falar? Porque, infelizmente, há uma relação muito forte entre esses grupos económicos e os partidos políticos que estiveram na origem das PPPs. É tão simples quanto isso. Se nós fizermos a análise dos responsáveis desses grupos económicos se fizermos... Essa análise até já foi feita num livro que se chama Os Donos de Portugal. Verificamos que boa parte dos responsáveis dessas empresas já transitaram por vastos governos, vastos gabinetes ministeriais, numa troca baldroca que não fica nada bem à democracia e que se traduz infelizmente nisto, ou seja, dinheiro mal gasto, dinheiro hipotecado, o futuro posto em causa. A própria Troika, eu sou insuspeito, a própria Troika diz que o governo atual não tem tido a coragem suficiente para negociar, como deve ser, as parcerias público-privadas. Os ganhos com as parcerias público-privadas, com a renegociação, até agora são... para o último trimestre deste ano. Mas, pelos vistos, a própria Troika diz que está atrasado. Isto é, o governo, na questão dos salários, foi eito, foi rápido, foi duro, foi cego, foi cruel. No que diz respeito às parcerias público-privadas, estamos a ver que está atrasado. E os resultados e os números não se conhecem ainda. Veja também o que se passa com os monopólios, com o setor energético, com a EDP, com as rendas excessivas nesse setor. Até já deu origem a dissensões dentro do governo. O governo não tem agido com a coragem que devia nessa matéria, porque, evidentemente, está também refém desses interesses. Há aí, de facto, uma teia de cumplicidades fortes entre os partidos políticos do chamado arco do poder, PS, PSD, CDS, e vastos grupos económicos que são aqueles que estão nos negócios das parcerias público-privadas. Afonso, a existirem e a serem detectadas algumas irregularidades por parte dos executivos que tiveram também nestas negociações de PPPs, deve haver uma responsabilização maior para os executivos que, no fundo, a existirem estas irregularidades, lesaram o Estado? Bem, neste momento, como sabe, é notícia que está em curso uma investigação parte do Ministério Público. Sobre essa matéria não queria pronunciar mais do que vou dizer. Acho que o Ministério Público deve fazer o seu trabalho, com isenção, com celeridade e chegar às conclusões que os portugueses querem que se chegue. A verdade, tentar apurar a verdade dos factos. Sobre isso não me digo mais do que isto. Agora, em relação à questão da política, às decisões políticas, devo dizer-lhe que o anterior governo, particularmente, eu tive a oportunidade de analisar um relatório feito já o ano passado, em agosto de 2011, pela Inspeção-Geral de Finanças, em que analisou claramente as contas das Estradas de Portugal e via-se que a transferência, digamos, de toda a responsabilidade para as Estradas de Portugal nesta matéria das PPPs transformava a empresa em 2014 como insustentável. Havia um crescimento exponencial da responsabilidade nos pagamentos que tinha que fazer nos próximos anos. Isto é conhecido de toda a gente, os números estão em cima da mesa. Portanto, os números são muito claros em relação a isso. Ou seja, a forma como foram negociadas as PPPs, em muitos casos, a responsabilidade que o país tinha para cumprir nos próximos anos tornava perfeitamente insustentável. E, portanto, isso é uma responsabilidade, em grande parte, do anterior governo, não só, há PPPs mais antigas, não há dúvida, mas particularmente, digo do anterior governo, por uma razão muito simples. Não é possível continuar a fazer obras numa lógica de parceria público-privada quando não há sequer uma análise de como é que se vai pagar essas obras. E, portanto, o que aconteceu anteriormente foi isso. O Parlamento, penso que bem, e nós defendemos isso, o PSD defendeu isso, o PSD defender, pela maioria defender isso, essa posição é que também avançou, digamos assim. Como sabe, está a decorrer neste momento uma comissão de inquérito parlamentar às PPPs. E penso que bem. Claro que é uma análise política para tirar conclusões políticas daquilo que foi o trabalho desenvolvido nessas áreas, e eu acho que deve ser investigado até à exaustão, até ao nível que puder ser, porque tanto quanto me é dado saber, os dados que eu tenho, os contratos foram renegociados com grande prejuízo para o Estado. Ou seja, não faz sentido
na minha opinião, que se façam contratos em que o Estado seja o único que pode perder. O único que corre esse risco. Então acaba por ser vantajoso para quem? Só para os privados? Claro que quando temos um contrato que, digamos, retira toda a responsabilidade, ou melhor, que retira o risco, digamos, aos privados, incorpora todo esse risco no Estado, é um contrato que não beneficia claramente o Estado. Mas está a decorrer esse inquérito, essa investigação também ao nível do Ministério Público, vamos ver o que é que vai dar. A verdade é que o modelo que foi seguido, em que se ouviu vários governantes no anterior governo a dizer que não tinham custos, que a ideia era não ter custos no futuro. As Scuds foi um exemplo desses, criado em 97, recordo no governo de António Guterres, em que a ideia era não ter custos para o utilizador, e agora vê-se os custos que estamos a ter. E, portanto, houve aqui um excesso de utilização. O modelo, repara, acho que é um dado que é importante. O facto de ser uma parceria público-privada não é necessariamente mau. O modelo não está mal. Ou seja, é possível fazer obras, fazer investimentos em que vários intervenientes intervêm. Não há nenhum problema em relação a isso. O problema é de quem é que é o risco dessa operação e os custos que isso vai representar. E que taxas de rentabilidade vão ter os privados. Isso é que está em causa, não é? O facto, o modelo é um modelo que até pode ser interessante, porque o Estado nem sempre consegue fazer todas as obras. Exatamente, e pegando aqui nestas palavras do Afonso, as PPPs podem ser uma mais-valia ou devem ser uma mais-valia ao serviço daquilo que é o investimento no país? Olha, o exemplo que tivemos em Portugal demonstra que não. Eu sempre tive as maiores dúvidas, o meu partido sempre teve uma posição clara contra estas PPPs, porque era óbvio que se estava a investir em termos de infraestruturas ou em termos de equipamentos que, feitos numa perspectiva de parceria público-privada, significava que o público estava a arcar com o dinheiro público de todos nós para que alguém, os privados, com quem isso foi negociado, pudessem vir a ter no futuro os lucros dessa operação. Porque senão não havia privados interessados em entrar nessa parceria. Mas não podia ser aqui uma parceria onde todos ganham? Ou não deveria ser assim? Mas é só ter a noção do que é um grupo económico privado. Um grupo económico privado mete-se numa operação qualquer que ela seja, se perspectivar que isso a médio e longo prazo lhe dá lucros avultados, porque senão não se mete. Porque o seu objetivo é ter cada vez maiores lucros. Ora, então se o Estado se ia meter a construir equipamentos essenciais, como são as rodovias ou as ferrovias ou outros equipamentos ou pontes, etc., isso só poderia ser feito numa perspectiva de favorecer um grupo económico, logo à partida, que entrava para o processo. E o interessante, isto foi tão claro, que nós vimos alguns dos ministros e secretários de Estado e outros membros do governo que negociaram algumas dessas parcerias a saírem dos governos e a irem para administradores dessas empresas privadas, desses grupos económicos que são ainda hoje os tais parceiros públicos do Estado. Isto foi um dos maiores escândalos do nosso país, que até hoje não foi investigado, agora diz-se que sim, ok. Vamos ver se isso dá em alguma coisa, porque a experiência já nos demonstrou que há aqui um bloco central de interesses que tem gerido o nosso país, é o mesmo bloco central de interesses que esteve na Troika e que continua a estar, e que... há corrupção. Claro, não. Ou para ser vantajoso para outras pessoas. Há uma senhora procuradora que diz que os políticos em Portugal não há corrupção. Mas, aliás, muito diferente do que ela era há uns anos atrás. Eu creio que, pronto, as pessoas mudam e ela também mudou. Mas a verdade é que a corrupção é do próprio sistema, que favorece e que permite que isto aconteça. Não estamos a falar da corrupção do A que comprou o B. Estamos a falar de uma corrupção do sistema. A corrupção está no próprio sistema. Este sistema tem de acabar, porque ele é corrupto. E, portanto,
alimenta e digamos, e favorece e exponencia o lucro dos privados. E isso só não vê, enfim, quem não quer ver ou quem não tem condições para acompanhar o que se passou com todo este processo. Seja na construção das pontes, seja na construção das SCUTs, etc. Onde é verdade que, em certo momento, foi dito, por exemplo, na construção das SCUTs, que isso não ia ter custos para para os utilizadores. Sempre tem para todos, porque sempre sai do Orçamento de Estado dinheiro público, mas não saiu só do Orçamento de Estado pela via do dinheiro nacional. É preciso ter em conta que houve fundos comunitários vultosos envolvidos nestas parcerias, em muitas destas parcerias, Deixe-me agora ouvir, que deveriam ter sido provavelmente canalizados para apoiar a produção, desenvolver o nosso país na tecnologia, na inovação, na produção, na investigação, no desenvolvimento, no progresso social. Deixe-me agora ouvir o Eduardo Vítor Rodrigues. Para os grupos económicos e financeiros. Então eu volto a insistir na mesma questão. Então, e quem negocia não vê que estas parcerias público-privadas podem, de alguma forma, lesar o Estado? Olha, antes do mais eu quero ter a mesma coerência e a mesma seriedade intelectual ao tratar as PPPs que tive relativamente às fundações. Não posso ter discursos antagónicos. Quer dizer, eu não posso atirar a criança com a água do banho. Esta perspectiva de que as PPPs são corrupção e tudo o que é PPPs é corrupção, do meu ponto de vista, lavra do mesmo defeito de generalizar um estudo de fundações em que todas são miserabilistas e antissistémicas. A minha perspectiva é que no seu princípio, as PPPs são... Não me chocam. Há PPPs que são interessantes. Olha, eu gostava de lhe dar um exemplo, que até é numa área em que eu defendo absolutamente o peso dos serviços públicos, que é na saúde, mas, por exemplo, o exemplo da PPP, que é o Hospital de Braga, é um excelente exemplo de como uma PPP pode significar uma interessante forma de rapidamente agilizar um equipamento que o Estado não está capacitado para construir e que, numa lógica de partilha de funções, pode fazer. Olha, eu prefiro muito mais uma PPP do género do Hospital de Braga do que um modelo de contratualização com hospitais privados que fazem garantia de receita durante 10 ou 15 anos, sem haver praticamente nenhum esforço do hospital que não seja ter sido construído. Portanto, eu não queria partir do princípio de que estamos perante o fim do mundo com as PPPs. Admito que, por princípio, o exemplo que nós temos em Portugal tem corrido mal. E tem corrido mal por uma razão. Mas a ideia é dar mais eficiência. Com certeza. E, portanto, o diagnóstico que eu faço, que pode ser simplista, tanto quanto a própria investigação para as entidades que o estão a investigar está numa fase muito embrionária. A perspectiva muito clara que eu tenho é que elas têm corrido mal, em primeiríssimo lugar, porque admito que haja fatores de corrupção metidas no processo, fatores de, muitas vezes, que têm que ver com a orgânica e não fatores, aí concordo perfeitamente, a corrupção é muitas vezes sistémica, é funcional ao próprio sistema, e para isso há questões que têm que ser resolvidas. O Paulo Moraes denunciava recentemente que mais de metade dos deputados da Assembleia da República não estão a tempo inteiro e trabalham de manhã em dossiês na Assembleia da República que estão a tratar com os privados da parte da tarde. E, portanto, este tipo de suspeição... Não são os do PCP que nenhum faz. Pois, mas é que eu estou a falar numa abstração, peço desculpa, não vamos agora... É que depois as pessoas dizem que os deputados são todos iguais. Não é uma comparação. Estão a tempo inteiro, portanto, não é essa a questão. Mas não pode estar aqui a pessoalizar. Eu nem sabia se estava a tempo inteiro ou não. Por acaso estou a tempo inteiro. Mas não pode estar a pessoalizar aqui, senão corremos risco de nunca poder falar. Mas não é isso. Mas o pior que se pode fazer, permitam-me dizer isto, é misturar a conversa que estava a ter, e muito bem, são os PPPs, dar esse exemplo dos deputados estar a tempo inteiro ou não estar a tempo inteiro. Olha, o que eu dei foi o Paulo Moraes, que por acaso é mais próximo do seu partido que do meu, e portanto só quis utilizá-lo para demonstrar que há questões sistémicas. Mas aí já nem estamos a falar de uma questão de corrupção. E tem que ser levada, a investigação tem que ser levada até ao fim. Tudo o que for corrupção tem que ser tratado da forma que nós sabemos. Agora, o que é importante
é não alinhar no discurso populista, miserável, que a Ministra da Justiça teve, que foi passar por cima da presunção da inocência e com aquele ar que já nos vem habituando, assumir-se como a dona da justiça e a deusa da justiça, que de repente para trás tudo corria mal, era a impunidade e agora comigo é que vai ser. Mas há um segundo elemento que, do meu ponto de vista, tem contribuído para correr mal, e eu ancoro-me aqui num indivíduo que, para mim, é uma referência de seriedade, enfim, para mim, que é o João Cravinho, o engenheiro João Cravinho, que foi uma das primeiras personalidades a ser ouvida no âmbito da Comissão e que, curiosamente, é um excelente exemplo de quem geriu todo um dossiê, iniciou muitos dos dossiês e não foi para nenhum grupo económico trabalhar. Nem dos que lidou diretamente nem indiretamente. E o João Cravinho dizia à saída, com um ar de alguma amargura, eu ouvi a saída e a entrevista posterior, admito que na Comissão ainda tenha sido idêntico, ou ainda tenha sido pior, eu ouvi o João Cravinho a dizer com alguma amargura, sabe, eu ancorei-me no meu processo decisório numa série de estudos que se vieram a revelar estudos completamente errados. É bom lembrar que muitas vezes, muitos destes processos estão assentes numa tecnocracia que implicavam, por exemplo, cálculos de frequências na ponte, nas autoestradas, na não sei o que é, que à partida parecia completamente sobreavaliados. Completamente sobreavaliados. Ao fim de 2 ou 3. Mas é uma corrupção que não tem que ver com o político diretamente. Ou seja, exatamente, mas mesmo assim essa corrupção deve ser responsabilizada, Eduardo Vítor. Deixa-me só... Peço desculpa? Este tipo de corrupção, ainda que não política, mas deve ser responsabilizada. Ou todo tipo de equívoco que resulte de uma intencionalidade de lesar o bem público tem que ser criminalizada, eu naturalmente. Dizer, mas o que para terminar, é um sistema que facilita, que favorece a corrupção. O próprio sistema é em si corrupto. Porque funciona. Nós percebemos que o PCP quer um outro sistema que não é este. Nós sabemos PS ou PSD, que faz parte do Bloco Central de Interesses, que domina este país e que o levou a este desastre, à beira do precipício onde estamos, que não concorda comigo. Mas a verdade é que o sistema está aí e levou a isto. E quem esteve nos governos foram os senhores PS, PSD não é essa questão. Deixa-me só... mesmo para terminar, estamos a poucos segundos do fim. Afonso, para rematar... Eu acho que é preciso ter um bocado de cuidado. Eu, genericamente, estava de acordo até com o que o Eduardo estava a dizer, exceto aquela componente que não percebi porque é que introduziu, mas tudo bem. Para terminar... Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Este governo, ao contrário do que já foi dito aqui, está a fazer um trabalho já de redução dos custos com os PPPs. Muito tímido. Não é tímido, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho de redução, é um trabalho já de redução dos trabalhos que podem ser feitos, dos trabalhos que estavam contratados. Ou seja, a negociação é possível. Difícil, meus senhores, agradeço ao Afonso, ao João, ao Eduardo e também à Hilda até 2 a 8 dias neste estado crítico. Quanto a si, despeço-me também. O nosso debate continua na próxima sexta-feira para mais um estado crítico. Até lá, tenham uma ótima semana.